Esdras capítulo 7. Esdras era descendente do sacerdócio, ou da linhagem sacerdotal, descendente de Arão, um escriba e também um sacerdote, e que volta com a segunda leva, quando é liberado no cativeiro, sob o reinado de Artaxerxes, e eles voltam então da Babilônia para Israel. E ele tem uma incumbência, né? Trazer de volta, ou implantar, ou reimplantar, ou chamar o povo para a purificação. O povo se purificar diante do Senhor, voltar para a palavra, voltar para Deus. A primeira turma vem com Zorobabel, não é? E a segunda turma vem com Esdras, e a terceira turma vem com Neemias. A gente às vezes tem dificuldade para entender o livro de Esdras exatamente por causa disso. Zorobabel veio no ano 537 com aproximadamente 50 mil pessoas, né? Esdras vem no ano 457, também datas aproximadas, com aproximadamente 2.000 homens, somando a mulheres, vai dar muito mais de 2.000 pessoas. E Neemias no ano de 444 aproximadamente. Assim como eles vieram em três levas, eles voltam em três levas, eles também vieram em três levas. O cativeiro acontece em três fases. A primeira fase em 605, quando Daniel, Sadraque, Meseque e Abednego são levados, a primeira turma é levado para o cativeiro. Depois tem a segunda turma com o rei Ezequias, que ele vai para o cativeiro. E a terceira turma, que é o mais conhecido, 586, aonde de fato leva todo mundo. E aí o templo é destruído, queimado o templo, levado as coisas do templo, a arca desaparece, os muros são derrubados, as portas são queimadas, e o povo então fica ali 70 anos no cativeiro, enfrentando um cativeiro por causa da desobediência ao Senhor, por não dar ouvido à voz do Senhor. Passado os 70 anos, então começa aí o período do retorno. Como eu disse, a primeira turma volta com Zorobabel no ano 537, a primeira turma volta com Zorobabel. 60 anos depois, volta então Esdras com uma turma de 2.000 pessoas. Zorobabel volta para reconstruir o templo. Depois eles param a reconstrução do templo, desanimado. Nesse período se levanta Ageu e Zacarias como profetas para incentivar o povo. Esdras vem, termina a construção do templo e a purificação do povo de Deus, e depois volta Neemias. 14, 15 anos depois vem Neemias. Neemias e Esdras eram contemporâneos. Essa é a história daquilo que nós vamos falar nessa noite, com o tema Deus do recomeço. Deus do recomeço. O que está no coração de Esdras é o que deve estar no meu e no seu coração. Diz assim: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Ele volta com isso no coração. Ele volta com esse propósito no coração. Dedicou-se a estudar e também ensinar os israelitas a conhecer a lei e a praticar a lei. Coloca a mão na tua cabeça e no teu ventre, uma mão na tua cabeça e outra no teu ventre, e diz assim: Senhor meu Deus, me capacite a compreender a tua palavra, a tua revelação, no nome de Jesus. Amém? Quando eu conto toda essa história para você, e eu quero fazer isso usando uma aplicação do nosso tempo, a pergunta que cabe para mim e para você é: o que levou Israel a ir para o cativeiro? E você sabe, a desobediência a Deus, o povo escolhido, a nação escolhida, a nação
a qual Deus tinha olhado, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, não é? Agora enfrenta um cativeiro, porque não foi obediente àquilo que o Senhor havia falado com eles, dito para eles, e Israel carregou em si e consigo muita culpa pela desobediência, e agora os 70 anos de cativeiro que eles vão enfrentar, é para que eles aprendam aquilo que o Senhor tentou ensinar em liberdade, mas eles não aprenderam. Às vezes a gente não entende muitas coisas, mas muitas vezes um cativeiro na nossa vida, entenda bem, cativeiro que eu estou falando aqui não é uma cadeia física, também pode ser em muitos casos, em algumas situações, mas um cativeiro espiritual, uma vida que não vai, uma vida enrolada, uma vida enrostida, uma vida e um casamento que não se desenvolve mesmo servindo ao Senhor, ou tendo uma pseudo-ideia de que se serve ao Senhor. A pessoa pode estar vivendo numa prisão espiritual, numa cadeia espiritual, e ela não entende que ela pode estar dentro de um cativeiro permitido por Deus, para ela entender o que é que Deus quer da vida dela e qual é o plano de Deus para a vida dela. Quando você olha, por exemplo, para o filho pródigo, quando ele resolveu deixar a casa do pai e ir embora, ele entrou em um cativeiro espiritual. Ele entrou numa situação em que ele era escravo do mundo, escravo dos homens, não tinha o que comer, convivia com os porcos, desejou comer as bolotas dos porcos, mas os porcos viviam melhor do que ele. Aquilo também se tornou para ele um cativeiro, porque ele não encontrava saída, e ele foi com muito dinheiro, ele foi com a bênção do pai, mas Deus permitiu que aquele jovem enfrentasse um cativeiro. Nós, como povo de Deus, nós precisamos entender que o tratamento que Deus tem conosco não é o mesmo tratamento que Deus tem com as pessoas do mundo. A aliança que eu e você temos com Deus não é a mesma coisa que o mundo tem. O mundo não tem vínculo nenhum com Deus. O mundo não tem vínculo nenhum com a igreja do Senhor Jesus, porque o fato de alguém simpatizar com Deus não significa que é filho de Deus. O fato de alguém simpatizar com a igreja de Deus não significa que faz parte da igreja de Deus. O fato de alguém dizer que Deus é um só não significa que é o Deus dele, que é o Senhor da vida dele. A relação com Deus que tem validade é uma relação promovida e selada com uma aliança. Sem aliança não existe vínculo. Sem aliança não existe absolutamente nenhum acordo na convivência e na relação. Deus, ele se move conosco pela palavra e através da aliança que ele faz. E a minha e a sua aliança no tempo de hoje chama-se Jesus Cristo. Ele é a minha aliança com o Pai, a sua aliança com o Pai, Ele é, e o selo dessa aliança é o Espírito de Deus que habita em nós, amém? Mas como igreja, às vezes nós olhamos para nós e vemos que alguma coisa não está funcionando bem, não é? E a gente às vezes não entende por que as coisas não estão funcionando bem. Israel precisou de 70 anos para entender que Deus não admite no relacionamento com ele a idolatria, que ele não divide a glória dele com ninguém, que ou você adora somente a ele, ou você pode adorar quem você quiser, menos a ele. Ou você se dobra e confessa a Ele como o único Senhor da sua vida, ou você pode confessar quem você quiser. Mas no caso do povo de Deus e dos filhos de Deus, Deus tem um tratamento diferente. Deus permite um cativeiro, Deus permite uma luta, Deus permite uma enfermidade, Deus permite situações para ensinar. E a gente precisa entender muitas coisas na nossa vida, e para nós que somos adultos, é andragógico, é para ensinar, é para que a gente entenda que quando nós nos desviamos, ou quando nós negligenciamos a nossa relação com Deus, nós estamos sujeitos a uma disciplina. Assim como o nosso pai, não é? Biológico, quando o filho erramos com eles, eles nos disciplinam. E a ideia da disciplina é exatamente trazer de volta, mostrar o caminho. E quando Deus fez isso com Israel,
Tanto é que você vai ver em Jeremias 29:10, ele diz: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Mas vocês vão ficar aqui 70 anos, vocês vão ter que passar aqui 70 anos. E foi lá no cativeiro que eles entenderam, eles perderam o templo. Mesmo eles construindo o segundo templo, ele não sobreviveu. Mesmo Salomão construindo o terceiro templo, não sobreviveu, foi destruído. Mas eles aprenderam uma coisa no cativeiro que ficou até hoje, e no mundo todo é espalhado: a sinagoga. Foi no cativeiro que eles construíram sinagoga. Foi no cativeiro que eles aprenderam a cultuar a Deus na sinagoga. Eles construíram as sinagogas e ali eles se reuniam em pequenos grupos para adorar, para celebrar, para cantar e para estudar a palavra de Deus. Eles não construíram um templo, eles construíram sinagogas. E quando a gente olha para essa questão, a gente para pensar e fala assim: mas o que isso pode e o que isso tem a ver com a minha vida? É porque tem muita gente que está dentro da igreja, mais longe de Deus. Tem muita gente que fala que ama a Deus, mas o seu amor não revela Deus na sua vida, a sua prática de vida. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma situação de aperto, mas elas não entendem. Não que nós não passemos por luta, não que nós não passemos por tribulação, não que a gente não enfrente dias de dificuldades, dias reveses, mas eu estou falando da nossa relação com o Senhor, como adoradores. Israel agora deu os 70 anos e eles precisavam voltar. Deus havia falado que ia trazê-los de volta. E eles então começam a se posicionar para isso. Mas isso não é despertado no meio do povo de Israel. É despertado, por exemplo, em Ciro. Ciro era um rei pagão, persa. E ele mesmo diz, e o livro de Esdras começa com ele falando: o Senhor me levantou, e aquele que quiser ir construir o templo em Israel está liberado para ir. A primeira turma vem com Zorobabel. A segunda turma, que vem com Artaxerxes, também quem levanta é um rei pagão. Quem é? Artaxerxes. E a terceira turma vem através do edito de um rei pagão. Quem? Dario. Não é o povo de Deus que se levantou, mas Deus que não esqueceu da promessa. Porque ali havia uma mistura de gente que era daqueles que vieram para o cativeiro e estavam vivos até então, e outros que nasceram. Por exemplo, Esdras e Neemias nasceram no cativeiro. Eles nasceram ali no cativeiro. Eles não conheciam a terra prometida, a não ser de ouvir falar. Eles não conheceram o primeiro templo, o templo de Salomão. Os que nasceram no cativeiro. Por isso que na volta deles, quando retomam a reconstrução do templo e lançam o alicerce, tem aquela emoção, porque aqueles que viram o templo e a glória do templo de Salomão ficaram maravilhados, não é? E se emocionaram em ver a reconstrução, mas os novos ficaram maravilhados por ver que um templo estava sendo levantado. E ali que o profeta Ageu fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas ele não está falando do segundo templo, ele está falando de mim e de você. Ele está falando da igreja, porque essa profecia é messiânica. Porque a glória do primeiro templo era linda, maravilhosa, porque ela continha a presença de Deus. A arca estava nela. A arca era a arca que simbolizava, que trazia a presença de Deus. E no primeiro templo tinha a arca, mas no segundo templo não tinha a arca. Logo, era apenas um templo que sim tinha a presença, mas não tinha a arca. Agora, no segundo templo, que é a igreja do Senhor Jesus, não tem a arca, tem o Espírito de Deus habitando nela. Então você, como igreja, a glória do segundo templo é a glória da sua vida em Deus. É você em Deus, é Deus em você, é o Espírito habitando em você. Antes tinha a presença de Deus na arca, agora você tem a presença de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. Então essa glória tem que ser maior, essa glória tem que ser conhecida, tem que ser manifestada, essa glória tem que ser percebida por todo mundo. O mundo tem que ver essa glória. Em Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado de forma copiosa, o mundo percebeu, as pessoas viram, a glória de Deus se manifestou.
A glória de Deus tem que ser manifestada, porque a glória da segunda casa tem que ser maior do que a primeira, porque a primeira estava debaixo da lei, mas a segunda está debaixo da graça, do poder de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Mas muitos não compreendem isso e vivem uma vida totalmente dependendo da graça, e tem que depender, mas uma graça que às vezes é barateada. Por isso o enfraquecimento. Por isso que o Senhor Jesus e Paulo, quando escreve sobre a ceia, diz: tem muitos que estão dormindo, tem muitos que estão doentes. 1 Coríntios 11. Tem muitos que estão negligenciando, tem muitos que estão brincando com isso. A gente precisa parar e pensar se não é tempo da gente, e muitos cristãos, repensarem sobre a sua vida com Deus e dizer: será que não está na hora de eu voltar? Será que não está na hora de eu tomar um posicionamento em Deus? Será que não está na hora de eu parar? Mas essa volta, amados, ela não pode ser uma volta qualquer. E é isso que eu quero ver com você nessa noite. É necessário voltar à presença de Deus com um coração sincero. Não é voltar de qualquer jeito, não é voltar por voltar, não é voltar para a igreja, é voltar para o Senhor. Quem volta para o Senhor automaticamente volta para a igreja, mas nem todos que voltam para a igreja voltam para o Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é voltar para Deus. O povo havia voltado para a terra de Israel, o povo estava construindo o templo para adorar, mas quando Esdras diz: nós temos que voltar para o Senhor, nós temos que voltar para a palavra dele, nós temos que voltar para a adoração, para a celebração, para o sacrifício. Nós precisamos voltar a ser o povo que adora o Deus da vida. Não adianta reconstruir o templo sem a presença de Deus. Não adianta eu fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, e ter tantas coisas e desfrutar de tantas coisas, mas a presença de Deus não ir conosco. Foi isso que Moisés disse quando o povo errou, e o Senhor disse: vocês podem ir, mas eu não vou. E o que foi que Moisés disse? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. O Filho de Deus e a Filha de Deus, por onde ele anda e aonde ele vai, ele tem o dever de levar consigo a presença de Deus. E aonde ele entra e aonde ele pisa, a terra tem que ser santa, porque ele é santo. Ele tem que fazer a diferença. E se entrar num lugar escuro, ele tem que resplandecer a glória de Deus. Então não adianta eu voltar para Deus por voltar. Israel estava voltando, tanto é que depois eles acabaram-se, quando Esdras encontra o povo contaminado novamente, porque eles voltaram para reconstruir, tinham uma paixão para reconstruir o templo. Mas e a vida? Sabe, a igreja do Senhor Jesus, e eu não estou falando da igreja universal invisível, porque essa é imaculada, mas eu falo da visível. Eu falo daquela que nós chamamos de igreja local, daquilo que nós estamos vendo, que os nossos olhos contemplam. Ela é uma igreja que ela é uma noiva adornada, uma noiva muito linda, uma noiva maravilhosa aos nossos olhos. A minha pergunta é: e aos olhos de Deus? Será que é isso mesmo? Sabe, a gente precisa entender uma coisa: que voltar para Deus é algo que precisa ser feito como o filho pródigo fez. Quando ele caiu em si, ele disse: eu pequei contra os céus, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai. Eu já não sou mais digno de ser chamado o seu filho, mas eu vou voltar, eu vou ter com ele, eu vou dizer essas palavras com ele. E eu vou dizer: pai, o senhor não precisa nem me chamar de filho mais. Eu não estou reivindicando herança nenhuma. Eu só quero estar contigo. Um filho que saiu morto voltou vivo, mas o filho que estava aparentemente vivo, na verdade estava morto. Então é aquele que foi sem nunca ter ido, e aquele que ficou sem nunca ter estado.
Isso é tão complexo e ao mesmo tempo é tão profundo. Por quê? Porque não basta que eu fique sem ficar. E às vezes aquele que foi, Deus permitiu que ele vá, mas ele sempre ficou. Porque no primeiro toque de Deus, no primeiro quebrantamento de Deus, ele fala: eu preciso voltar. Eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para a presença do meu Pai. Eu preciso parar de sofrer. Eu não tenho necessidade de comer bolota dos porcos. Eu não tenho. Eu peguei toda a minha herança e eu saí por esse mundo. Sabe, nós temos que voltar para Deus, mas voltar com um coração sincero. Voltar como alguém que de fato voltou para ficar. Depois de 70 anos, Israel está voltando para casa. Depois de 70 anos, Israel tem a possibilidade de reconstruir a sua história. E essa reconstrução foi um processo de aproximadamente 100 anos, 92 anos e pouco. Leva tempo. Leva tempo porque a reconstrução não é fácil. O recomeço não é fácil. Mas foi um cativeiro que eles pediram. E às vezes, amados, situações na nossa vida não é porque Deus nos deu porque Ele quis, mas foi porque foi necessário na nossa vida, para que a gente acorde e desperte, que se nós desejamos esse Deus, nós temos que andar debaixo do que Ele determina, do que Ele estabelece para a nossa vida. Amém? A nossa volta, ela tem que ser com um coração sincero, mas também nós temos que estar dispostos a reconstruir o templo aonde a glória do Senhor habita. E esse é um processo de libertação, de limpeza, de reconstrução de princípios, de reconstrução de fatos na nossa vida, de santificação. Às vezes a gente vê pessoas se levantarem querendo nos ajudar de maneira que, sabe, aquela fala assim: não, você não precisa fazer isso. Olha, eu voltei para o Senhor e eu estou jejuando agora 2 vezes por semana. E alguém chega e fala assim: mas será que Deus quer isso mesmo? Será que Deus quer sacrifício? Será que Deus precisa disso? Aí você fala: poxa vida, é verdade, a graça de Deus é maravilhosa. Esdras capítulo 4, verso 3, lemos o seguinte: contudo, Zorobabel e Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Olha aqui o que eles estão dizendo. Quando eles começaram a retomar a reconstrução do templo, pessoas se levantaram dizendo: olha, nós queremos ajudar você a reconstrução. Mas pessoas que não faziam parte da linhagem, pessoas que eram pagãs, dos povos que estavam na circunvizinhança, e até falavam: nós buscamos o Deus de vocês, mas era tudo uma armadilha. Mas eles tomaram uma posição radical: nós não queremos a ajuda de vocês, nós queremos construir. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. Existem verdades sobre mim e sobre você que o Espírito Santo precisa revelar nesse processo de reconstrução. O que te levou, por exemplo, sair dos caminhos do Senhor e se afastar do Senhor? Talvez a mágoa, ressentimento de alguém que quando você voltou na igreja estava aqui, está na igreja. Talvez o rompimento de um ministério que quando você retomou e alguém chega e fala para você: poxa, que bom que você voltou, a gente vai poder retomar o ministério. Mas como foi que você saiu? E às vezes você saiu, se afastou, jogou no esquecimento e voltou achando que as coisas não vão acontecer mais, que tudo vai ser diferente. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, querido: não vai ser diferente. As coisas nunca serão diferentes. Quem tem que ser diferente é você. É você que precisa aprender como que você vai reagir diante da adversidade, diante dos problemas, diante das situações, porque as coisas continuam acontecendo, porque você convive numa igreja de pessoas que são imperfeitas, humanamente falando, de pessoas que às vezes brigam e discutem também.
Maturidade não está atrelada ao tanto que você conhece a Bíblia. Maturidade está atrelada ao tanto que você pratica a Bíblia. O quanto você pratica isso. Maturidade não é sinônimo de conhecimento, de profundidade intelectual de Bíblia. Nunca foi, nunca será. Os maiores hereges nasceram por conhecer muito a Bíblia. Maturidade é sinal de conhecimento e prática da palavra de Deus. É isso que significa maturidade. É quando você chega ao ponto de dizer: olha, você bateu nessa face, pode bater nessa também. É quando alguém te humilha e você lança tudo para o Senhor. É quando você entende que cuidar de pessoas é se abrir para ser ferido. É quando você entende que amar dói demais. É quando você entende que a ingratidão faz parte do cardápio do relacionamento humano, faz parte do menu. É quando você entende que nem todo mundo vai te amar como você gostaria de ser amado, e que nem todo mundo vai estar disposto para você na hora em que você mais precisa. Por isso a única pessoa que disse: nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar, foi o Senhor Jesus. Nem pai nem mãe pode dizer para você: nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Porque às vezes filho vai para lugar que a mãe não pode ir, que o pai não pode ir. Por exemplo, meu filho está no Canadá. Eu não vejo ele todo dia. Se ele precisar de mim e eu do lado dele, eu não estou. Mas Jesus está lá com ele. O Espírito de Deus está lá com ele, juntinho dele. E eu garanto que, como eu, muitos de vocês têm filhos ou estão longe dos seus pais. Sabe, mas a gente precisa entender, amados, que nesse processo a gente tem que reconstruir o templo como Deus quer. E a primeira coisa que a gente faz na reconstrução é entender que esse é um lugar onde Deus vai habitar. Agora Deus vai habitar. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, lemos o seguinte: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que são vocês é santo. O que significa isso, pastor? Significa a forma como nós tratamos o nosso corpo, a maneira como nós conduzimos aquilo que está dentro de nós, na nossa alma. Tem templos que estão cheios de mágoas, cheios de ressentimentos. Tem templo que é um poço de ódio. Tem templo que é um poço de ambição, de ganância. Tem templo, e eu estou falando templo porque você é um cristão. Tem pessoas que professam a Jesus Cristo, mas aonde que está o Espírito Santo dentro desse templo? Tem pessoas cujo coração é um poço de devassidão, a mente é um devaneio de coisas que não prestam. São crentes que vivem extremamente na carne, abusivamente na carne, mas cantam, mas professam, mas celebram e dizem: Deus está comigo. Não está. No processo de reconstrução, o templo tem que ser purificado. Nós precisamos santificar a nossa vida. O autor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Preste atenção no que eu vou te falar. Sabe por que você está aqui? Primeiro, porque você diz que ama a Deus. Amém? Eu fiquei na dúvida agora, hein? Primeiro, porque você diz que ama a Deus. Amém? Amém. Segundo, porque você diz que é um adorador e uma adoradora do Deus vivo. Amém? Amém. E terceiro, porque você quer ir morar com Ele na eternidade. Amém? Amém. Você está se preparando para isso? Porque a Bíblia diz: seguir a paz e a santificação, sem a qual? Então eu vou fazer uma pergunta: se Jesus quiser te levar agora, Ele pode? Não responde. Pastor, se Ele quiser voltar semana que vem, eu agradeço. Não é? Se Ele quiser me dar um tempinho, aí eu vou ficar feliz. Dá um tempinho aí para eu arrumar, para eu dar uma ajeitada aqui na minha vida. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus.
Aquele que ama a vinda do Senhor Jesus se prepara para encontrar com Ele. Agora, gente, honestamente, se o Espírito de Deus habita em mim, fala, o Espírito de Deus habita em mim. Não, mas fale como quem dá liberdade para ele habitar. Me fala, o Espírito de Deus habita em mim. Amém? Agora dá uma olhada dentro de você, dá uma olhada para o seu coração, dá uma olhada para a sua mente, dá uma olhada para os seus sentimentos e para as suas emoções. Dá uma olhada do jeito que você está. Ele consegue morar dentro de você? Pastor, mas tem uma palavra de esperança para você. O Espírito Santo é o melhor faxineiro que tem. E nenhum menosprezo aos que trabalham com limpeza, porque graças a Deus porque essas pessoas existem. Porque o Espírito Santo, ele é um faxineiro. Ele entra dentro de nós, ele limpa tudo: mágoa, ressentimento, dor, angústia, depressão. Ele tira tudo, ele arranca tudo, ele limpa tudo. Ele coloca luz, ele coloca vida, ele coloca alegria, ele coloca esperança. Mas a gente precisa deixar ele fazer isso. Esse templo que está sendo trabalhado, Paulo escreve em Filipenses: aquele que começou em você a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então existe um prazo para essa obra terminar, e eu preciso deixar. Eu tenho que ser uma pessoa hoje melhor do que foi ontem e pior do que serei amanhã, porque a vida cristã é uma evolução, é um processo de crescimento. A santificação é um processo cada vez mais santo, mais separado para Deus. Mas isso, amados, ele acontece se três coisas estiverem muito fortes na sua mente. O que é, pastor? Primeiro, resistir ao. Você tem que resistir ao. Vamos lá, eu vou repetir, você vai completar. Resistir ao. E isso é todos os dias. Todos os dias. Você tem que levantar de manhã no seu tempo e falar: Senhor, eu decido hoje resistir ao diabo, em nome de Jesus, por amor ao Senhor. A segunda coisa que você precisa fazer é permanecer crucificado com Cristo. Porque se você não permanecer crucificado com Cristo, porque o que está crucificado, presta atenção, o que é que está crucificado com Cristo? O novo homem, a nova criatura ou a velha criatura? Ei, é a velha criatura, sim ou não? A velha criatura está crucificada com Cristo. Se você tirar ela da cruz, ela vai viver. Então ela não pode sair de lá. Por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Eu morri com Ele. E agora não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. É Ele quem me ensina, é Ele quem trabalha a minha vida, é Ele que vai me moldando, é Ele que vai incutindo em mim o caráter dEle. A minha identidade está nele, a razão da minha vida está nele, a razão da minha existência está nele. O ar que eu respiro, a vida que eu tenho flui dele, porque o velho homem já morreu. E eu preciso ter consciência disso e entender o que é que Paulo escreve em Colossenses 3,5, quando diz: faça morrer a sua natureza terrena todos os dias. Eu preciso ter posicionamento e ter consciência de que a velha criatura vai querer sair da cruz, velhos costumes vão querer se levantar, mas compete a mim mantê-los aonde Deus o colocou, na cruz. Mas existe um terceiro ponto. Se o primeiro é resistir ao diabo, o segundo é me manter crucificado, o terceiro é o que João diz: não ame o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitos cristãos são apaixonados pelo mundo e pelas coisas que existem no mundo, mais do que Deus, mais do que a Deus. Eles amam o mundo. E o Senhor disse: não ame o mundo e nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Se eu quero que esse templo seja um templo aonde a glória de Deus habita, eu preciso todos os dias me perguntar: será que eu estou amando o mundo? Eu preciso usar do mundo como se dele não fosse, e tendo a máxima convicção de que eu não sou dele mesmo. Eu não sou daqui, você não é daqui. Assim como Israel não era da Babilônia, e 70 anos depois eles estavam voltando para a terra prometida, eu e você estamos a caminho de uma terra prometida, amém? Nós não somos daqui, nós não temos que criar raízes daqui. A árvore do justo cria raiz para o céu, é para cima que ele cria raiz, é de lá que eu busco todo o fortalecimento que eu preciso. Mas esse templo que está em construção, ou em reconstrução, ele precisa ser santificado, purificado todos os dias. A minha alma e o meu espírito precisam se alegrar em Deus. Eu não posso ser uma pessoa almática, eu preciso ser alguém que o adore em espírito. O mundo vive pela alma, eu vivo pelo espírito e no espírito. Essa estava ensinando isso para as pessoas. Por isso que quando ele descobre que tinha um monte de coisa errada, eles tiveram que tirar, arrancar casamento misto, tirar um monte de coisa fora. Por quê? Porque se eu quero, amados, preste atenção no que eu vou falar, se eu quero que a luz do dia entre na minha casa, eu preciso abrir a janela. Se eu quero que a limpeza entre no meu lar, eu preciso fazer limpeza, tirar a sujeira. Se eu não fizer isso, eu vou ser um frequentador de igreja, posso ser assíduo, mas eu nunca vou perceber, eu nunca vou experimentar esse relacionamento com Deus. Nós precisamos parar com essa mística de sentir Deus. Nós não sentimos Deus, nós nos relacionamos com Ele, nós ouvimos Deus falar, e quem ouve Deus falar, ouve Deus tocar nele. Porque, querido, eu vou dizer uma coisa para você: um abraço é bom ou não é? É muito gostoso um abraço sincero, sim ou não? Mas o que é mais profundo? Um abraço sincero, ou alguém chegar a olhar nos seus olhos e falar assim: eu te amo? O que é melhor? Não é não, é o eu te amo. E pode ter certeza, porque depois que você diz um eu te amo, o abraço tem muito mais vida, muito mais gostoso. Sim ou não? As mulheres que digam aí quando os maridos falam assim: eu te amo, ela fica, nem sei como é que ela fica. Amém? Quando você ouve a voz do Espírito de Deus, fala assim: Gerson, Antônio, Maria, como é que você está? E quando você está lá no seu assunto, você fala: Senhor, eu ainda estou com um problema sério aqui dentro de mim. O que é? É engraçado, a gente procura, e não é errado, a gente procura psicólogo, procura mentor, procura coaching, paga uma fortuna para psicólogo, paga uma fortuna para coaching, paga uma fortuna para mentor. A gente tem uma Bíblia, tem o Espírito de Deus e não para ouvi-lo, e não conversa com ele. O psicólogo estudou seu comportamento, o coach estudou também o seu pensamento e tenta trabalhar e despertar em você ambições, boas ou más, mas ele procura despertar isso. O psiquiatra e o médico estudou a sua anatomia, ele conhece tudo de você, sim ou não? Então ele procura estudar e você fala com ele, ele vai te ajudar. Mas Deus te criou, ninguém te conhece mais profundo como Ele. Quando você fala com Ele, Ele sabe aonde está a sua dor, Ele sabe o que é que está te pegando, Ele sabe o que é que está te machucando, Ele sabe por que você ficou assim, Ele conhece tudo, porque Ele é o Criador, Ele é o mecânico da sua vida, Ele sabe de tudo. Então, nesse processo de retorno e de reconstrução, volte para o Senhor mais leve, jogue fora o jugo, deixe o Senhor cuidar de você como Ele quer. Amém? A terceira coisa que nós precisamos fazer para esse retorno é entender que
é necessário voltar, nós precisamos voltar para o único sacrifício aceitável diante de Deus, que é Jesus Cristo. Não tem outro sacrifício. Esdras capítulo 3, versículo 2 diz assim: então Jesua, filho de Josadac, com os seus parentes sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com os seus próprios parentes, começaram a construir o altar de Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Agora olha Hebreus capítulo 12, 14 e 18. Hebreus 10, 12. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Assim, já que esses pecados são perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios por ele. João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A gente precisa entender que, se eu e você não entendermos a profundidade do sacrifício de Jesus, a gente vai viver com culpa. Há quanto tempo faz que você não para ouvir Deus falar e você não faz um pecado, por exemplo, de arrependimento, uma oração de arrependimento, de pedido de perdão a Deus? Sabe como que a gente pede perdão a Deus? Assim: Senhor, me perdoe dos meus muitos pecados. Eu tinha um irmão, ele era diácono, há muito tempo atrás. Diácono não, ele era presbítero. E eu lembro que uma vez ele foi orar no aniversário, e ele falou assim: Senhor, nós estamos aqui, Pai, e perdoa a multidão dos nossos pecados. Eu abri meu olho assim e falei assim: só se for seu, meu não é não. Porque o crente, servo de Deus, com multidão de pecado, não nasceu de novo não, gente. Imagine você, todo dia de manhã: Senhor, perdoa a minha multidão de pecado. Você viveu para pecar. Senhor, os meus pecados são muitos, infinitos. Então você não tem mais salvação. Sim ou não? Fala assim: eu sou um santo. Não, os que creem vão falar: eu sou um santo, santificado em Cristo Jesus, e que por vezes eu peco. Quem entendeu o que eu quis dizer? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: aos pecadores da igreja de Corinto. É isso que ele escreve? Aos santos, santificados em Cristo Jesus, nascidos e chamados para serem santos. Então eu não sou um pecador tentando ser santo. Eu não sou um pecador tentando ser santo. Eu sou um santo que por vezes peca. Só ouvi um amém. É por isso que a gente não se liberta do pecado, porque já incutiram na nossa cabeça. Você lembra que quando alguém chega para você e fala assim: não, mas eu sou pecador mesmo, graças a Deus. Mas ainda bem que Deus sabe que eu sou um pecador mesmo. Eu sou um miserável pecador. Cara, se você é um pecador e foi gerado em Cristo Jesus, Ele não gera pecadores, Ele gera filhos santos. Ei, quem está comigo? Se eu sou gerado em Cristo Jesus, eu sou santo, santificado nele, e que por vezes erro, que por vezes falho, que por vezes peco, e aí arrependido, peço perdão. Eu sou santo, separado, designado para viver com Ele, para Ele. Eu não sou um pecador inveterado, eu sou lavado, remido, gerado pelo sangue de Jesus. E aí,
A gente vive mais ou menos assim. Uma pessoa que é viciada na droga e ela cai novamente, você fala assim: mas é assim mesmo, para mim não tem mais jeito. Como não tem? Não tem jeito mais, para mim não tem mais jeito. Aí você pega um irmão abençoado, chega e vai conversar com ele e fala: não, pastor, mas eu sou pecador mesmo, para mim não tem mais jeito. Ainda bem que tem a graça dele, porque eu sou um pecador. O povo de Israel errava, falhava, mas era povo de Deus. O povo de Israel enfrentava a disciplina, enfrentava a chibatada de Deus, mas era povo de Deus. O povo se levantava contra ele, Deus falava assim: vocês vão disciplinar meu povo, mas depois eu pego vocês. Depois eu pego vocês de jeito. Destruiu Babilônia, destruiu a Pérsia, destruiu a Síria, destruiu os filisteus, os amonitas, todo mundo que se levantou contra Israel. Serviram os assírios, serviram como instrumento de disciplina, mas eu pego vocês depois. Papai pode bater em mim, mas eu continuo sendo filho. Agora preste atenção no que eu vou falar, pelo amor de Jesus. Se você é um pecador, você não vai para o céu, porque no céu não entra pecador. Se você é um pecador, e por que Deus teve que fazer de você uma nova criatura? Porque pecador você já era. É por isso que a gente tem dificuldade de se libertar de algumas coisas, porque incutiram na nossa cabeça que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós não somos. Quem está em Cristo é uma nova, as coisas velhas já, e eis que tudo se fez. Então você é um santo de Deus, sim ou não? Eu não entendi se amém. Amém ou não amém? Amém. Sabe por que o povo estava retornando para Israel? Porque era povo de Deus. Sabe por que você retorna para o Senhor? Porque você é dele. Sabe por que eu estou diante do Senhor e estou falando isso para você? Porque essa é a convicção que eu carrego no meu espírito. Eu não aceito que alguém chegue para mim e fale assim: você é um pecador. Eu falei: não sou não. Não sou não. Eu sou um santo separado aos santos e santificados em Cristo Jesus. É isso que eu e você somos. Israel é povo de Deus, a igreja é a igreja do Senhor Jesus, amém? E por último, querido, você precisa entender que quem te tornou santo foi Jesus Cristo. Esse é o único sacrifício. Ele é único e ele é poderoso. Eu não preciso de outro sacrifício. Eu preciso de Jesus e me santificar, me aproximar dele cada vez mais. E por último, para que haja uma volta e um relacionamento vivo com Deus, é preciso que haja algo muito forte na nossa vida, que é arrependimento. Capítulo 10, versículo 1 de Esdras diz assim: quando Esdras estava orando e confessando, orando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão, homens e mulheres, crianças, reuniu-se em volta dele e também choravam amargamente. Atos capítulo 3, 19 e 20, lemos o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. O povo estava chorando quando Esdras foi orar, e ele soube que o povo havia feito casamento misto, haviam miscigenado a raça, haviam saído fora da lei. Ele se arrependeu tanto que ele rasgou as suas vestes, se vestiu, saiu com as suas vestes rasgadas, rapou a sua barba, rapou o seu cabelo e foi se prostrar diante do Senhor. E o povo, quando viu isso, foi até ele, choraram e disseram: nós erramos, nós de fato pecamos, nós de fato fizemos o que não deveríamos ter feito. Então há um arrependimento profundo, há uma mudança. Sabe, uma pessoa, quando ela volta para o Senhor Jesus, ou quando ela se rende ao Senhor Jesus,
ela precisa de mudança. Eu não acredito num evangelho que não transforma. Eu não acredito no evangelho que não mude pessoas. Eu não consigo acreditar num evangelho que não transforme, que não mude, que não liberte pessoas. Você foi salvo, você foi liberto, você tem seu nome escrito no livro da vida, você é uma nova criatura, mas você precisa do arrependimento dos seus pecados. Não é só para entregar sua vida a Jesus, mas todas as vezes que você pecar, dizer: Senhor, me perdoe, eu sou um santo e eu errei, eu falhei. A palavra santo é separado para Deus, consagrado para Ele, e eu errei, eu falhei. Eu devia refletir a tua imagem, a tua luz, o teu caráter, a tua identidade, e eu acabei errando. Esdras chama o povo para a palavra, chama o povo para o arrependimento, e o povo aceita, o povo recebe as mudanças. Sabe por quê, amados? Porque o evangelho é isso. Quando o Senhor Jesus recebeu aquela mulher que foi pego em flagrante adultério, e os homens estavam acusando ela, depois que o Senhor Jesus diz aquela palavra: se vocês não têm nenhum tipo de pecado, podem lançar a pedra. Se alguém de vocês não tem, seja o primeiro. E todos eles perceberam que a pedra que eles iam jogar, na verdade, eles mereciam. E o Senhor Jesus então levanta e diz: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse: não estão aqui. Ele disse: eu também não vou acusar você. Vá e não peques mais. Não cometa mais esse mesmo pecado, não cometa mais esse erro. Mude de vida. Mude de vida. Quando o Senhor curou o cego, no dia seguinte ele encontra com o cego e ele diz: a partir de agora tome cuidado para que não te suceda coisas piores, não peque mais. Nós precisamos entender que o arrependimento nos reconcilia com o Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Nós temos um texto tremendamente forte para mim e para você. Isaías 59, 1 e 2, ele fala exatamente o porquê que Deus não age nas nossas vidas. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Ele diz: olha, o ouvido dele não está impedido, não, nem o braço encolhido, mas é o pecado e a maldade que faz com que o braço não se estenda, com que o ouvido não se abra para ouvir o que vocês estão fazendo. Não há arrependimento, não há contrição, não há quebrantamento. Nós não podemos voltar para o Senhor do mesmo jeito e permanecer do mesmo jeito que a gente voltou ou que nós viemos para o Senhor. Israel ficou 70 anos no cativeiro e nunca mais ergueu um altar. Israel teve problema para aceitar Jesus Cristo, porque os olhos deles estavam fechados e os sacerdotes ainda faziam isso. Mas se você procurar culturalmente, era muito difícil para eles. Por quê? Porque eles tinham medo de esperar, de ter que enfrentar um outro cativeiro, se adorassem ou reconhecessem alguém como Deus que não fosse o Deus verdadeiro, como Messias que não fosse o verdadeiro Messias. A falta do discernimento, a dureza do coração dos sacerdotes, do sumo sacerdote, por não ensinar, por não ter a revelação do Espírito, fez com que eles acabassem agindo daquela forma com o Senhor Jesus Cristo. Mas é importante você entender, e eu e você entendermos. Sabe, a gente não pode continuar do jeito que a gente está. Jesus está às portas, Jesus está voltando, Jesus está vindo. E o mais importante para mim e para você agora é saber. A gente canta: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Espírito de Deus, quando escreve à igreja de Éfeso, ele diz:
Eu quero que você volte ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Nós precisamos ter isso no nosso coração, amados. Retornar ao Senhor. Talvez você que esteja aqui dentro, talvez você que até tenha um ministério, talvez você que até trabalhe na obra do Senhor, você está fazendo tanta coisa para Deus, mas a pergunta é: o que é que você está deixando Deus fazer na sua vida e em você? Talvez a sua mente esteja fechada, bloqueada, seu coração cauterizado, endurecido, porque você acha que fazer muitas coisas para Deus é suficiente para aliviar a sua alma, mas não é. O que alivia a nossa alma, o que nos liberta, não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que nós permitimos Deus fazer em nós. É Ele limpando a nossa casa, é Ele limpando o nosso interior, é Ele nos enchendo e transbordando-nos do seu Espírito Santo. E eu quero que você pense nisso nessa noite. Coloque-se de pé, por favor.